Bem-vindos! Hoje vamos aprender sobre a evolução, a jornada da vida ao longo do tempo. A evolução é o processo pela qual as espécies de organismos vivos, como animais e plantas, se desenvolvem e mudam ao longo do tempo. É uma mudança nas características hereditárias de uma população de geração em geração. A evolução é uma das ideias fundamentais da biologia e é amplamente aceita pelos cientistas de todo o mundo. Nossa Terra é o palco de um espetáculo de vida incrível, onde os autores são os seres vivos. A evolução começa com pequenos erros no código genético, chamados mutações. Elas são os alicerces da diversidade da vida e algumas delas são úteis, como um superpoder que ajuda uma espécie a sobreviver. Como exemplo, podemos ver esses pássaros possuem características distintas do seu bico. Nesse caso, o formato do bico influencia no tipo de alimentação desses pássaros e gera o que chamamos de diversidade genética. Cada mutação é como uma peça única no quebra-cabeça da evolução. Aqui entra a seleção natural. É como um jogo de sobrevivência, onde os mais aptos ganham. Os seres com mutações úteis sobrevivem e passam suas mutações para as próximas gerações. É a lei do mais apto. Neste palco, os melhores atores são escolhidos pelo seu desempenho na luta pela sobrevivência. Outro ponto na evolução é a deriva genética, que é como um acaso. Algumas mutações podem se espalhar ou desaparecer apenas por sorte, como uma roleta genética. Isso cria diversidade nas espécies. E agora, um exemplo. Imagine que você está em uma grande floresta e há uma população de esquilos. Alguns desses esquilos têm pelagem marrom e outros têm pelagem cinza. A cor da pelagem é determinada por seus genes. Agora, ocorreu um incêndio na floresta. Infelizmente, muitos esquilos morreram e apenas alguns sobreviveram. Aqueles que sobreviveram eram, por acaso, principalmente esquilos de pelagem cinza. Isso é como a deriva genética em ação. A mudança na frequência da cor da pelagem na população de esquilos ocorreu não porque uma cor era melhor do que a outra, mas devido à sorte. Os esquilos de pelagem cinza predominaram agora porque a maioria dos sobreviventes tinham essa característica genética. Às vezes é o destino que escreve o próximo capítulo da evolução. E com o tempo, grupos separados começam a escrever suas próprias histórias. Cada espécie é um novo enredo no livro da vida. A especiação é outro fator, e é quando uma população se separa e desenvolve diferenças genéticas ao longo do tempo. Eventualmente, elas se tornam uma nova espécie. E na natureza existem dois tipos de especiação: a especiação aloprática e a especiação filética. A especiação aloprática, ela refere-se à formação de novas espécies quando populações da mesma espécie são separadas geograficamente. Imagine, por exemplo, que uma montanha surge no meio de uma floresta, dividindo uma população em duas. Com o tempo, as populações separadas evoluem de maneiras diferentes devido à falta de contato, levando ao surgimento de duas espécies distintas. Já a evolução filética é o estudo de como as diferentes espécies estão relacionadas e como elas evoluíram ao longo do tempo. É como montar um quebra-cabeça gigante para entender como todas as formas de vida estão conectadas em uma grande história de mudanças ao longo de milhões de anos. E por fim, adaptações. Veja como, por exemplo, as girafas se desenvolveram os seus pescoços longos para alcançar folhas de árvores. A evolução as tornou especialistas em sobreviver em seu ambiente. A evolução nos surpreende com adaptações incríveis, como atores se transformam em seus papéis para sobreviver nos palcos mais desafiadores.
As adaptações são essenciais para a sobrevivência e para a continuidade da história. E na natureza, cada organismo tem o seu papel na história da evolução. A Terra é um palco eterno, onde a evolução é uma história que nunca termina, uma narrativa que nos deslumbra e nos inspira.